Está começando mais um programa Transformação para abençoar você e toda a sua família. E hoje, novamente, nós vamos conhecer um pouquinho mais da Itália, mais precisamente de Roma e mais preciso ainda de um grande monumento histórico, que é Coliseu. Nós fomos fazer um passeio nesse grande monumento Coliseu ali em Roma e conhecemos ele e passeamos por vários lugares ali, você vai conhecer esse lugar incrível. E também hoje nós vamos conhecer a história de vida de um professor universitário aqui de Joinville, que tem grandes experiências com Deus, é um jovem ainda, mas já dá para dizer que é um homem de Deus. O nome dele é Josué, ele é apaixonado por Jesus. Mas antes de conhecer a vida dele, vamos até Roma conhecer o Coliseu. Estamos no tão famoso Coliseu aqui em Roma. Olha só, não sei se você teve essa dúvida que nem eu, mas se você olhar para o Coliseu, todas essas colunas ao redor, você vai ver que elas estão todas furadas, né? Isso, na verdade, esses furos, né? Eles foram feitos para colocar metais e esses metais, né, juntamente com mármores, eles cobriam todas essas colunas para o Coliseu todo, né, ter uma outra forma decorativa. Mas depois da queda do Império Romano, tudo isso foi retirado para ser colocado em outros lugares para outros fins. Conhecer essa construção gigantesca por dentro. Vamos lá, né, conhecer o Coliseu. Já dá pra ver que tem bastante escada. Anfiteatro Flávio, ele foi inaugurado em 80 d.C., então há quase 2000 anos ele é o símbolo do Império Romano. Aqui aconteceram muitos jogos, aqui aconteceram as famosas lutas dos gladiadores, aqui aconteceram os sacrifícios de animais ferozes, de animais exóticos, e também aqui eram mortos os inimigos de Roma, os inimigos do Império. Então vamos ver um pouquinho mais dessa grandiosidade que é o Coliseu. Do Coliseu. Essa parte que a gente pode ver agora, ali embaixo, com vários corredores, na verdade, era na época a parte subterrânea, onde ficavam alojados os animais, como hipopótamos, leopardos, leões, né, animais ferozes. E os jogos, eles envolviam não somente pessoas, mas eles envolviam também lutas entre esses animais ferozes. Então os animais eram tirados dali, trazidos para cima,
e o povo assistia a essas lutas. Aqui cabiam 60 mil pessoas nesse Coliseu. Então imagine num dia de jogo, né, todo o barulho de todo o povo, o barulho dos animais. Isso aqui devia ser uma loucura, esse negócio. Bom, aqui você pode notar que a gente não consegue mais ver as arquibancadas do Coliseu, né? Tem apenas uma parte onde foi restaurada para a gente ter uma noção como eram as escadarias, a parte da arquibancada, que está nessa posição ali. Você pode notar pedras brancas e pedras pretas, né? E nessas partes mais baixas, onde começavam as classes, onde podiam, né? Onde iam as classes mais altas. E assim essas escadarias iam subindo até as classes mais baixas, até lá em cima, onde na parte superior tinha uma parte até de madeira, onde as classes bem mais baixas estavam bem lá em cima. Até torcida organizada tinham duas torcidas, uma torcida que eram para as pessoas, os lutadores com escudos redondos, né? E a outra torcida era para os lutadores com escudos quadrados. Então, imagine como que isso era na época. Bom, aqui de cima do Coliseu nós temos uma vista do Arco do Constantino. Pantera da época. Essa pantera aí, acho que não é bem pantera não. Olha só, estamos aqui do lado de fora do Coliseu e tem até noiva batendo foto no dia do casamento.
que legal, estamos aqui, né, na Itália, em Roma, em frente ao Coliseu. É gostoso participarmos, lembrarmos da história, de tudo aquilo que aconteceu aqui dentro, nesse Coliseu, né? Mas não temos como negar que aqui dentro acontecia um show de mortes, né? Os gladiadores, entre eles, né, se matavam, morriam. Eles, os gladiadores contra os animais, e haviam muitas mortes. E essas mortes eram um show para todos os romanos que entravam e participavam dessa festa, né, aqui dentro do Coliseu. Pensando em morte, né, a palavra de Deus também fala, né, não é fácil falar desse assunto, mas tem uma palavra que diz o seguinte, que está lá em Romanos, né, eu vou ler uma carta aos Romanos, que o próprio Paulo escreveu a esse povo, a essa terra daqui, aqui em Roma. Ele disse lá na época, claro, né, na carta aos Romanos, que está na Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. O que significa isso? O salário do pecado é a morte, significa que o pecado traz morte. Mas que morte que é essa? É a morte da alma. Poxa, mas como que a gente pode entender a morte da alma? É como uma planta, quando ela é cortada no caule dela. Se eu tentar pegar isso que sobrou e colocar numa água, na terra, nossa, não tem possibilidades ela voltar à vida dela, porque a vida ficou na raiz. Então esse pedaço de árvore, né, que sobrou, esse corte que aconteceu, é o rompimento da nossa alma para com Deus. Mas então o salário do pecado é a morte. Quer dizer que o pecado realmente produz o rompimento dessa ligação entre nós e Deus. Mas então eu tenho saída? Será que existe alguma forma de novamente se ligar a Deus? Existe sim. O próprio versículo continua, né? Graças a Deus que ele continua e nos dá uma esperança. Diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, né? Vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o dom gratuito, existe algo de graça, que é alguma coisa através de Jesus. Então, se eu acreditar em Jesus como Messias, se eu acreditar em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o único que pode fazer com que os meus pecados sejam perdoados, o único que faça com que eu novamente me ligue a Deus, aí sim, eu vou ter algo de graça, que é essa conexão com Deus e a vida eterna, enfim, a presença de Deus na minha vida e um dia um lugar preparado para todas essas pessoas que realmente entenderam isso. Então que você e eu possamos adorar a Jesus em todo tempo, em qualquer hora, e para que isso realmente possa fazer com que a gente esteja ligadão em Deus, e isso é bom demais.